Olá, só para avisar, esse episódio está dividido em 2 partes. Tinha muita coisa para falar e assim fica mais fácil de escutar tudinho. Não deixa de ouvir a parte 2. Oiê, talvez você ainda não me conheça. Eu sou a Felícia. Comecei aqui no grupo há pouco tempo. Eu também faço tratamento aqui no CAPS do Gato Preto. Por falar em gato, eu amo todos os animais. Sou tímida, mas tenho opinião. Sou gentil, mas não me provoque. Adoro estar com pessoas, mas preciso de alguns momentos comigo mesma. E você? Como é seu jeito de ser? Hoje a gente vai conversar sobre quando o jeito de ser, a personalidade, começa a trazer problemas. Mais precisamente sobre o transtorno de personalidade borderline. Já ouviu falar? Vamos comigo? Veste aqui essa fantasia de gatinho. Ficou ótima. Deixa só eu dar uma apertadinha no meu gatinho preferido. Olá, esse é o CAPScast do Gato Preto, o podcast de um CAPS que não existe para dar voz a pessoas que existem. O meu nome não existente é Mini, e como todos os nomes que você vai ouvir aqui, é uma invenção. A última classificação dos transtornos mentais da Associação Psiquiátrica Americana, o DSM-5, define um transtorno de personalidade como um padrão persistente de experiência interna e comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do indivíduo. É difuso e inflexível. Começa na adolescência ou no início da fase adulta, é estável ao longo do tempo e leva a sofrimento ou prejuízo. Já o transtorno de personalidade borderline é definido como um padrão de instabilidade nas relações interpessoais, na autoimagem e nos afetos, com impulsividade acentuada. Um padrão estável de instabilidade? Até nas definições, o transtorno borderline é contraditório. Bora conversar sobre isso? Bora! Para essa conversa, a gente contou com 4 pacientes que fazem acompanhamento aqui no CAPS e têm esse diagnóstico. Vamos conhecê-los? Eu sou a Pi, eu sou mãe de uma garota de 26 anos, tenho 45 anos e sou vovó de uma menininha de 6 meses. Como pessoa, eu costumo ser aquela que conversa com todo mundo para ouvir. Eu gosto de ouvir todo mundo. Nada me assusta neste sentido, mas se tratando de mim, eu sou um texugo das cavernas, não falo de mim, né? Eu falo com as pessoas, eu sou muito conselheira e amiga. Oi, meu nome é Sol e eu tenho 20 anos. Eu sou mãe, eu tenho um filho de 8 meses e eu fui diagnosticada com borderline, eu tinha cerca de 17 anos, 16, 17 anos, por aí. Hoje eu não estou mais em momentos de crise, momentos ruins. Estou muito melhor do que quando fui diagnosticada. Eu sou uma pessoa, sou muito tímida, mas eu gosto muito de pessoas e de estar perto das pessoas e é isso. Meu nome é Anne, eu tenho 41 anos, tenho um filho de 8 anos, trabalho com vendas, ocorreu algumas situações no trabalho meio desagradáveis e eu acabei me afastando por conta disso. Aí nesse tempo que eu tô afastada do trabalho, eu procurei algumas coisas para fazer, para ocupar minha mente. Aí surgiu essa ideia de voltar a vender as coisas de novo, né? Oi, eu sou o Di, faço tratamento aqui no CAPS, tenho 32 anos de idade e tenho transtorno de personalidade borderline.
Minha atividade preferida é ler artigos de história. Eu vivo no limite, né? Às vezes eu estouro muito fácil. É um ponto negativo que eu tenho. Apesar de tudo, também eu tenho meus sonhos, né? E meus objetivos. Só que essa dificuldade do humor, né? Que muda toda hora. São situações que ocorrem no dia a dia, né? Que eu não consigo controlar. Meu humor, ele muda repentinamente. Esse é um ponto que me abala um pouco, sabe? Eu acabo brigando, né, com as pessoas. Depois eu vou lá e peço desculpa, mas eu me sinto muito mal. Mini, acho que você ainda não se apresentou. Conta um pouquinho mais sobre você. Eu sou residente de psiquiatria e estou estagiando aqui no CAPS. Sou do interior do Mato Grosso do Sul, mas moro aqui em São Paulo. O meu nome veio da minha cachorra, a qual se chama Mini. Di já tocou em alguns pontos importantes. Deixa eu ler um trechinho aqui para você. Os critérios para o transtorno de personalidade borderline, conforme são definidos atualmente, refletem um padrão de instabilidade e desregulação comportamentais, emocionais e cognitivas. As respostas emocionais são bastante reativas e o indivíduo geralmente tem dificuldade com episódios de depressão, ansiedade e irritabilidade, bem como problemas com a raiva e a sua expressão. Muita gente pode se identificar com essas características. Eu mesma fiquei pensando nas semelhanças com o transtorno bipolar e perguntei isso para o ciclista. Para começar, o transtorno de personalidade borderline é um transtorno de personalidade. Então, o que isso implica? Quer dizer que é uma alteração do jeito de ser da pessoa, é uma alteração de traços, de características da personalidade que são levados a um extremo e acabam trazendo sofrimento, trazendo dificuldade em lidar com as situações da vida. O que se observa na prática, no entanto, é que mesmo traços eles possam ser observados desde o final da adolescência, início da vida adulta, geralmente quem tem um transtorno borderline tem períodos de intensificação desses sintomas. Então, muitas vezes a pessoa já tinha um afeto mais reativo, já tinha uma dificuldade para controlar sentimentos como a raiva e a irritabilidade, mas em algum momento da vida isso sai do controle. Então, essa diferença, né, entre ser algo episódico, que é o que acontece no transtorno bipolar, e algo que seria um pouco mais contínuo, parte da personalidade, nem sempre é tão claro. No transtorno bipolar, os episódios são definidos, né? É perceptível para as outras pessoas que estão em torno da pessoa que a pessoa fica diferente durante determinado período de tempo. E existem períodos de tempo que são definidos nas classificações diagnósticas. Por exemplo, para um episódio de hipomania, os sintomas precisam durar pelo menos 4 dias. Para um episódio depressivo maior, os sintomas precisam durar pelo menos 2 semanas. Agora, na prática, as coisas se confundem bastante. Até porque uma coisa não exclui a outra. É possível ter um transtorno borderline e um transtorno bipolar ao mesmo tempo. Aliás, o transtorno de personalidade borderline ele é altamente comórbido, quer dizer, ele ocorre ao mesmo tempo que outros transtornos mentais muito frequentemente. O índice, por exemplo, de comorbidade, ou seja, de ocorrer ao mesmo tempo que a depressão, é de em torno de 80%. Transtorno de ansiedade também, em torno de 80% das pessoas que têm um transtorno de personalidade borderline têm um transtorno de ansiedade. Cerca de 80% de quem tem transtorno borderline tem problemas com o uso de alguma substância. Eu sempre fui, meio estranha, assim, em relação a me identificar em algum grupo ou com algumas pessoas. Eu sempre fui a amiga menos bonita, a amiga menos engraçada, menos legal, porque eu não conseguia me encaixar em nenhum lugar que eu tava, né? E, na verdade, eu não sei se eu era mesmo isso ou se eu me via assim dessa forma, né?
mas eu comecei a me envolver com pessoas, lugares não muito legais, né? Com coisas não muito legais. E aí eu fui entrando, acho que num buraco negro e fui me afundando, até que eu fui diagnosticada. Quando eu já estava lá nos meus 40 anos e eu tinha passado por um segundo divórcio, eu fui casada 2 vezes e o meu segundo divórcio foi muito difícil porque o casamento estava tudo ok, sabe? Aquele almoço de domingo, tudo bem. E o homem simplesmente saiu para comprar um cigarro e não voltou mais. E então isso mexeu muito comigo, me deixou entristecida e eu me senti piorar. Um dos critérios diagnósticos para borderline diz o seguinte: um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos, caracterizados pela alternância entre extremos de idealização e desvalorização. Eu fui casada há 16 anos com o pai da minha filha. Tinha namorado 4 anos antes com ele, então foram 20 anos de relacionamento. Eu decidi sair da relação, né? Tinha uma relação muito boa até, mas ele era uma pessoa às vezes muito agressivo, não fisicamente, mas em palavras, em atitudes. Ele não entendia muito o meu lado independente. Tinha brigas? Tinha muitas brigas, muitas discussões. Nós tínhamos pavor dele, porque ele era daqueles que começava a falar e te colocava no chão, assim, acabava com você, comigo ou com minha filha, mesmo criança. E como que você fazia? Eu simplesmente chorava muito, me calava para não piorar uma situação, pois eu entendia que se eu agisse como ele estava agindo, as coisas poderiam ser muito mais complexas e partir para uma situação bem desagradável. Então eu me fechava. Você tinha medo de agressão física? Tinha muito medo. Esse relato da Pi mostra que as coisas não são simples. Ela começa descrevendo a situação como boa, mas logo fica claro que não era bem assim. Minha filha era criança, ela estava com o meu aparelho de celular e ele achou que ela havia perdido este aparelho. E ele foi para cima dela com uma agressividade que, se eu não entrasse na frente, ele bateria nela. Eu falei, se você for bater nela, você vai bater em mim. Ele, na hora, ele teve um choque, ele quase veio para cima de mim, ele me pegou pelos ombros, me jogou no chão, mas ele se retirou. Pi parece não ter se dado conta, mas pegar pelos ombros e jogar no chão é uma agressão física. Aí era uma coisa constante. Então, assim, era um momento que acontecia e aí passava um pouquinho, aí daqui a pouco vinha um com alguém, olha, um chocolatinho aqui, como se nada fosse. E você pensou em descontar alguma vez? Muitas vezes, mas não em descontar
fazendo alguma coisa agressivamente como ele faria, mas em ir embora, não aceitando mais aquilo, até que um dia eu realmente falei: olha, hoje você vai embora deste apartamento que era nosso, porque eu estou pedindo o nosso divórcio, eu não aguento mais. A Minnie quis saber sobre relacionamentos do Di. Você já se relacionou com alguma pessoa? Sim. Os relacionamentos são duradouros? Como é que é? Não. Sempre tem alguma coisa que acaba acontecendo que brigando. Todo tipo de relacionamento. Né? Amigos, família, relacionamento amoroso? Sim, a família agora eu tô conseguindo mais ter... Eu consigo mais equilibrar. Eu não sei qual hora, porque até então eu não tenho amigos ainda. Ô, Di, fico com vontade de dar um abraço bem apertado. A definição do DSM foca no indivíduo quando fala em experiência interna e comportamento. No entanto, logo em seguida fala das expectativas da cultura. No transtorno borderline, esse choque entre a experiência interna, o próprio comportamento com as expectativas da sociedade e a realidade exterior é muito evidente. O Nuvem, inclusive, questionou sobre como a sociedade contribui para o transtorno. Então, eu gostaria de saber se a forma que é o nosso sistema econômico, a forma como é a nossa sociedade, a forma como que funcionam as coisas nas estruturas sociais, nesse grande tecido social, elas têm algum impacto na geração dos borderlines? A gente especulou, mas não soube responder. Mas como teria sido se o marido da Pi não fosse agressivo? Ou se a Anne não tivesse problemas no trabalho? Ou se as pessoas fossem mais empáticas e compreensivas com o Di? Ou ainda, se a Sol não tivesse esbarrado com quem ou o que a levou para o buraco? Não dá para saber. O que se observa é que nesse choque do interno com a realidade exterior, alguns modos de funcionamento são ativados. Esses jeitos de tentar lidar com a situação não são exclusivos de quem tem transtorno borderline. Muita gente já se sentiu ou agiu assim em maior ou menor grau. Olha só. Modo incompetência. Crença de que é incapaz de lidar com tarefas ou desafios, baixa autoestima, sentimentos de desesperança e desamparo, evitação de situações que possam expor falhas ou erros. Teve momentos em que eu me vi assim de uma maneira tão ruim, como se eu não prestasse para nada, né? E hoje eu tenho uma mágoa muito grande, por exemplo, mas eu entendo ao mesmo tempo, pois o meu pai valoriza muito os meus irmãos, cada um, porque a irmã é advogada, o irmão isso, e eu que sou musicista, sou professora, historiadora, eu fiz tantas coisas na minha vida, até mais do que meus irmãos. Ele nunca fez assim nada de falar assim, olha, isso seu é legal, né? Assim, tudo meu é terrível, tudo é transtornado. Olha a música, eu paguei conservatório para você tocar essa música horrível, você usa piercing, você tem tatuagem, você pinta o cabelo. Então, assim, eu sou diferente realmente, mas isso não me faz má. E eu já me senti má por ser assim. Sei, as minhas amigas eram muito bonitas, pelo menos aos meus olhos. Elas eram muito bonitas, elas eram muito legais. E eu achava que eu não era, porque
como que eu... Porque as minhas amigas sempre tinham corpos esculturais, mesmo adolescentes, assim, né? Corpos esculturais, eram lindas, maravilhosas, e todo mundo queria ficar com elas, e eu era, tipo, a amiga que fazia a ponte. Eu nunca era amiga que alguém tinha que fazer a ponte pra conhecer. Então eu acho que esse tipo de situação, por exemplo, que eu me colocava também tinha a ver com isso. Que eu sempre era, tipo... interlocutor. Exatamente. Fazer o meio de campo. Né? Eu fui na exumação do corpo do meu pai. Aí eu comecei a repensar toda a minha história de vida, o que eu tinha feito de bom lá atrás, a minha faculdade que eu tinha feito, que eu não tinha concluído nada na minha vida, que o tempo estava passando para a minha idade, estava passando. Eu tinha um filho, mas eu não tinha nada de concreto. Eu não tinha nenhum bem, eu não tinha feito nada. Não estava num relacionamento estável, não estava casada. Aí eu comecei a me cobrar. Aí veio uma crise muito forte, né? Veio um pensamento muito ruim, assim, que eu estava ficando muito velha, que ninguém ia me querer mais, que eu já tinha 40 anos, que a idade estava passando muito rápido para mim e que eu tinha que fazer alguma coisa, senão esse tempo ia acabar e não ia dar tempo. Eu não ia viver mais o suficiente para conquistar meus sonhos, minhas coisas, constituir uma família, né? Eu ainda não me dou bem comigo mesmo. Lá eu coloco muitas coisas negativas, né, sobre mim. Eu acabo me machucando, eu mesmo me machucando. Se machucando em que sentido? Com pensamentos, uma percepção de que eu não sou uma pessoa, sei lá, digna, né, que eu não tenho caráter. Até tudo isso me passa. Eu não me vejo legal. Minha autoestima é muito, muito para baixo. Então isso afeta os relacionamentos. Que tipo de coisa que coloca a sua autoestima para baixo? Não me sentir como eu queria sentir realmente. Sei lá, me sentir diferente. Fala um pouquinho mais sobre não se sentir realmente. O que você quer dizer com isso? Talvez seja uma idealização que eu faço, que eu queria. Então eu acabo me frustrando. Aí acaba embaraçando tudo, sabe? Eu não consigo mais entender o que é. Mas assim, me incomoda muito. Eu não consigo assim, ficar perto das pessoas. Eu sempre fui a relações públicas de todo mundo, converso, chego, falo, né? Eu sempre fui assim. E de repente eu me vi em casa, depois que eu senti um transtorno pesado em mim, eu vi que assim, todas as datas festivas que se juntava a família na casa dos meus pais, eu cumprimentava todas as pessoas e subia para o quarto dormir, porque eu não queria conversar. Eu não queria falar de mim, eu não queria me mostrar para ninguém. Porque é assim, é como se aquela Pi dos 20, 25 anos, aquela Pi eu amo, porque aquela Pi realizava, liderava, tocava, fazia. E esta Pi poderia ser capaz, mas assim, eu já não tenho mais os mesmos recursos. Então isso me magoa. Eu tenho vontade de sentar e chorar litros quando eu falo disso. Porque eu falo assim, o que aconteceu comigo? Aonde é que eu estou? Eu não me encontro. Me vem na cabeça a imagem de um grande labirinto de espelhos. Alguém perdido lá dentro, que precisa achar sua imagem real para encontrar a saída. Mas só vê sombras vagas daquilo que foi um dia, ou do que poderia ter sido. E essas sombras são tão assustadoras
que é impossível ver além delas e se encontrar de verdade. Obrigado por ouvir até aqui. Esse episódio continua na parte 2. Só não sei sonhar. Eu só sei que do nosso almoço, pimenta dedo de moça, não sobrou nada pro jantar. Sobrou só essa falta de ar. Só não sei pra que tanta louça, couvert caviar. Eu só sei que a sala ficou imensa. Vou dormir na despensa, olha só. Parece que não compensa. O amor não é crime nem castigo. Eu só sei que viver só não consigo.